do físico não chegaram, não? Os advogados? Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. Isso aí depois você posta. Tá. É o doutor Jorge, viu? Tá ótimo. Eu vou apregoar os que serão retirados, porque tem advogado presente. Não, pregou primeiro o físico. Sim, os físicos o senhor vai encerrar. Pois não. Na ordem? Sim. A pauta dos processos físicos de hoje não. Há 2 inscrições para sustentação oral, mas os advogados não compareceram. Dr. Emerson Fernando da Silva e Dr. Jorge Stefani. Tá aí. Ele tá aí. Qual que é o nome do senhor? Desculpa. Emerson. Então tem que ser vamos apregoar o dele, então. Físico. É o número, a pauta dos processos físicos, número 8 da pauta, é o RO 1848, 2014, 114. Relator, Dr. César, revisor, Dr. Jorge, terceiro votante, Dr. José Murilo. Inscrito, Dr. Emerson Fernando da Silva, pelo primeiro recorrente. Primeiro recorrente. Dr. César? 1848. Sim, senhor. Conclusão, por favor. Excelência, estou conhecendo dos recursos, exceto com relação à argumentação da reclamada de que são indevidas horas extras pela participação em encontro anual. No mérito do provimento ao apelo do reclamante para declarar que a partir do dia 25/3/2015 cide o PCAE, o que se estende até a entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista, quando a TR volta a ser utilizada. Quanto ao recurso da reclamada, provimento parcial para que na apuração das horas extras, o dia 1º de novembro não deverá ser considerado feriado. Reduzir os honorários periciais para R$ 1.500. Determinar que para o cálculo das diferenças devidas a título de PLR deve ser observado o patamar indicado na inicial, 100% do salário do empregado, caso a norma coletiva estabeleça percentual superior, e excluir a condenação à multa do parágrafo 2º do artigo 1026 do CPC. E autorização para dedução das parcelas pagas a idêntico título. É a proposta de voto. Perfeitamente. O senhor quer falar? Peço licença, cumprimentar a todos na pessoa do seu presidente. Dada a proposta de voto do eminente relator, eu gostaria de aguardar a eventual divergência. Perfeitamente. De acordo. Doutor Jorge, de acordo. Eu também estou de acordo. A decisão unânime nos termos do voto relator. Muito obrigado, boa tarde. A sustentação. Então, proclamo que os demais processos da pauta física foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar para a pauta, para a primeira sala da... Aliás, não tem as preferências regimentais. Há 3 processos que serão retirados de pauta. O primeiro é o da relatoria do desembargador Anemar, número 33 da pauta, que é o RO 11.030, 23/2017, 5030165, pois há um acordo dos autos. Esse processo, a parte entrou com requerimento, com a petição noticiando a composição por acordo, senhor presidente, e eu entendo por bem, faz a proposta para que seja devolvida a vara de origem, para que aprecie os termos, inclusive eventuais pendências, que a gente tem mais dificuldade de apreciar nessa instância, e que requer também que o processo seja retirado da minha distribuição. Vai ser dado baixa no recurso. Então esse processo será devolvido ao primeiro grau para apreciação do acordo formulado pelas partes e dando-se baixa da distribuição. Ok? Pois não. Outro? Mais um processo da relatoria do Dr. Anemar, que será retirado de pauta. Número 42 da pauta é o RO 11.304, 04. Vou pegar o número aqui. 2016. Esse é o
É 42 da Pois pauta. é, esse processo, eu estou até com ele aberto aqui, não me consta petição de acordo aqui, nem nos autos. Advogado, Das esse duas processo está partes. presente? Um dos advogados? Esse processo tem petição para devolução dos autos? Na verdade, tem petições das partes requerendo, na verdade, a retirada de pauta, porque elas estão... É o da petição do acordo? Pois é, mas foi... Que vocês falaram? Pois é, mas Não, foi esse feito em é primeiro outro, grau, esse lá é no outro. juiz de primeiro grau. Esse é outro. Aquele que nós conversamos é o tem primeiro que está petição aqui. devolvendo para o juiz de primeiro grau para apreciar o acordo. Mas já devolveu? Já está devolvendo. O advogado está aí daquele primeiro? Não, acho que já está saindo. Agora, esse aqui é outro processo. Esse é outro. Esse é outro. Esse aqui, as partes é que querem Tá. que envie o processo lá para o Sejus para tentativa de conciliação. A princípio ainda não há uma... Sim, é só para tentativa. formalizada. Pois é, Mas isso juntado. está sendo que vai requerer na tribuna, isso aí, doutor? Isso foi requerido em petição. Quando? Aqui tem uma petição aqui, doutor A Leonardo. petição das duas partes. Pois é, mas quando foi? Que me consta aqui, a petição protocolizada em 21 de março, mas me parece que ainda estava aguardando para estar contra a razão na primeira instância. Mas já tá aqui a petição. Aqui a gente está constando a petição. Está constando as duas Mas as partes. duas partes pedindo a retirada para enviar lá. Eu me oponho, não me chegou infelizmente. Sim, é porque às vezes não Mas eu chegou. me oponho e submeto então a... Não, então, Aí, no caso dele. Não, pode acabar com esse. Que então depois- esse processo, então ele está sendo retirado de pauta, viu, doutor? Está sendo Enviado retirado para de pauta Sejus. sem baixo e enviado para Sejus para tentativa de conciliação. E as Essa- partes, então, assim que resolverem lá, com acordo ou não acordo, comunicar ao doutor Neymar para a gente reincluir em pauta. E essa, Ou então, e no setor de conciliação aqui é de segundo grau, né? Segundo grau. Ô, doutor Neymar, Então, aquele, tá aquele nesse anterior, tempo. aquele assunto que você começou, você devolveu, Muito obrigado. o advogado não está aqui. Sabe o que eu estava pensando? Por que você não faz um despacho? Manda justificar a discrepância. Não, manda para o primeiro grau, o juiz lá examina. Que? O processo, inclusive, na verdade, o processo é do primeiro grau. É Vem pior pra que é nós que não pra chegou, é gente- verdade. É, porque Eu nós vamos coloquei trair também coisa, é que é verdade. para o juiz examinar os termos do acordo. Inclusive as É pendências, excelente. as pendências, Tá, sim, tá. tem, né? É excelente. Mas. Senão a gente vai trair coisa. Não é. Tá. O que foi? Tem mais Tem um? mais um. Tira, retira. Mais um. Um processo da relatoria do desembargador César Machado. Doutor César. É o número 20 da pauta. É o ROPS 11.033.24/2018. Há um pedido de encaminhamento aos autos para o Sejusc. Tem o advogado presente desse processo? Não, né? Ele Então, queria tem a ter- petição, também então será retirado de pauta e enviado ao Sejus para tentativa de conciliação. Ok? 20. Tá. Número Ok? 20. Então tá certo. Bom, mais algum tem preferência aqui de Sim, pessoa temos de fora? preferências. Advogado de outra localidade? Agora, processos em que há preferência. Primeiro, na relatoria do Dr. César, é o número 18 da pauta, que é um ROPS. O advogado é de São Paulo, número 18, 10.924/85/2018. Inscrita a doutora Rosângela Fadoni pela reclamada recorrente Servimed. Servimed, a reclamada recorrente. Eu sei que é aquela que está pedindo a exclusão da LID, grupo econômico. Recebi outro, eu recebi outro memorial, advogado lá para dentro. Doutor César, por favor, a conclusão. Só um instante, excelência. Pois não? Pode, inclusive, doutor César, leia o trecho da fundamentação, porque a Servimed parece que, se eu não me engano, ela está pedindo a exclusão da LID, né, que ela fala que não faz parte do grupo econômico, não é isso? Sim. Lê só essa partezinha aí com relação a isso, só para ajudar lá na sustentação. O que eu estou observando aqui, excelência, eu estou tentando abrir o PDF do processo, mas eu não estou conseguindo. Foi juntada uma petição no dia 22 de março, tem 3 dias, né? Eu não sabia. Novas sentenças. Eu estou tentando abrir aqui para verificar se isso colabora de alguma forma, mas eu não consigo gerar o PDF. Não dá para você abrir. Dá erro inesperado. Vamos ver se a doutora Márcia consegue abrir para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes está juntando novas sentenças só para
como é que faz? Subsídio jurisprudencial. Tem aí não. Sentença, paradigma, Servimed, né? Essa aqui de cima, né? Sentença, paradigma, é tudo, pelo visto, é só para subsídio mesmo, viu, doutor César? São sentenças paradigmas envolvendo a Servimed. Excelência, na fundamentação, constei aqui que o fato de os sócios da recorrente serem pais do sócio administrador da maioria das demais réis, qual seja o senhor Wallace, e deu da referida pessoa ter tido por certo lapso temporal poderes amplos de gerência e administração dos negócios da sócia da recorrente, somados à similitude no ramo de atuação de todas as reclamadas, demonstram a comunhão de interesses e atuação integrada das réis. Com essa frase, complemento a decisão para confirmá-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Então, é a proposta de voto. Está mantendo, então, a reclamada como integrante do grupo. Só até a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais componentes da mesa. No caso, a Servimed, 10ª reclamada, ela foi tida como inclusa no grupo econômico das 9 primeiras, pelo juízo de primeira instância, pelo fato de os sócios proprietários dela serem pais do sócio administrador das demais reclamadas. Com a leitura feita pelo Dr. César em relação à procuração, necessário esclarecer que a procuração foi realmente outorgada em 2011, revogada em 2012, e a partir de 2014, o senhor Antônio, conforme consta da ficha JUSESP, tornou-se o único e exclusivo administrador da empresa Servimed. O contrato de trabalho do recorrido, salvo engano, data de 2017, ou seja, na época em que o senhor Wallace, tido como sócio administrador das 9 primeiras reclamadas, teve procuração da sua genitora, uma das sócias da Servimed, sequer se imaginava no contrato de trabalho ora discutido. Destaco ainda, nesse caso, que a procuração foi revogada em 2012, ou seja, passados mais de 5 anos do contrato de trabalho ora discutido. O fundamento deles, esclareço ainda que essa procuração foi outorgada porque a dona Célia, ela é detentora, né, uma moléstia grave, e por algum tempo, não só o Wallace, mas como o outro filho dela também recebeu essa procuração, que ressalto, revogada em 2012, conforme consta no andamento da ficha da JUSESP. E também o fato dele ter sido procurador de um dos sócios em 2011, 2012, não é capaz, não é suficiente, não se enquadra nos requisitos necessários previstos no artigo 2º da CLT para a configuração do grupo econômico. Não há prova nos autos em que nenhum momento as 9 primeiras reclamadas esteve na coordenação, na direção da Servimed ou vice-versa, né? Então, a manutenção da sentença, com todo respeito, é uma afronta direta à legislação aplicada ao caso e também ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, porque não está englobado os requisitos necessários à configuração do grupo econômico. Reitero que o fato de ter a procuração 2011-2012, passados 5 anos, contrato de trabalho 2017-2018, não é requisito para manter a Servimed como integrante do grupo econômico MED, né? E, salvo engano, só se eu estiver muito ultrapassada, o fato de ser filho, sobrenome comum, ou até mesmo eu ter uma empresa do mesmo ramo do meu pai, não quer dizer que eu integre o mesmo grupo de todas as empresas. Então, eu acho
no meu ver, com base na legislação, não estão presentes os requisitos necessários à configuração do grupo econômico, e assim eu reitero o meu pedido de reforma da decisão de primeira instância. Pois não, esclarecido. Doutor Jorge? De acordo. Eu peço vênia da sustentação, também estou acompanhando, são todos 9 ou 10 empresas, todas do mesmo ramo. A Data Vênia, eu acho que forma não só um grupo. Eu até recebi o memorial, é um rapaz, grupo pela econômico, um grupo familiar também, né? Todos têm envolvimento aí. Então, Data Vênia, eu estou acompanhando também a decisão unânime. Então, Obrigada. próximo. Outra preferência regimental, processo da relatoria do desembargador César Machado, número 11 da pauta, é o RO 10.516-97-2018. Inscrito Dr. Manuel Rosa Neto ou Dr. Breno Henrique Alves de Abreu. Os advogados estão presentes? Presentes. Advogado Doutor de São César, Paulo. conclusão, por favor. Só um minutinho, Excelência. Se tiver, 10, não tiver, vamos embora. 10.516. 10.516. Banco do Brasil, Wanda Maria. Conheço dos recursos, com provimento parcial apelo do reclamado para determinar que a partir do 11/11/2017 os créditos serão reajustados pela TR, provimento parcial recurso da reclamante para condenar o reclamado a pagamento dos reflexos da integração salarial do auxílio alimentação nas férias com 1/3, hora extra, 10ª, onênio fundo de garantia, observada a prescrição quinquenal, salvo quanto aos depósitos do FGTS que incide a prescrição trintenária. É a proposta de voto, Excelência. Ok, estou de acordo, doutor Jorge. De acordo também a decisão unânime nos termos do voto relator, prejudicada a sustentação, os advogados estão ausentes. Próximo. Agora, também preferência, é uma prioridade, processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, é o 28 da pauta, que é o RO 11-396-64-2017. Inscrito doutor Otacílio Ferreira Cristo, pela recorrente, que é a reclamada. TSL, Tecnologia de Sistema de Legislação. Eu estou conhecendo o recurso e no mérito, dando-lhe parcial provimento apenas para restringir a aplicação do PCA ao período de 23 de março de 2015 a 10/11/2017. Manter o valor arbitrário da condenação por quanto ainda compatível. O senhor tem a palavra. Senhor presidente e demais integrantes desta Igreja Câmara, queria apenas focalizar uns 2 ou 3 pontos. Primeiro, no que diz respeito ao cerceamento de defesa, uma vez que o meritíssimo juiz Acó indeferiu o depoimento da testemunha Paula Tostes Peixoto, com a qual pretendia provar que não houve queda drástica nas comissões que a reclamante pede. Data vênia, não há nenhum preceito legal que diz respeito à produção de prova testemunhal para provar assunto dessa natureza, e além do mais a testemunha poderia trazer novos subsídios para o desastre dessa questão. Assim, espera recorrente que seja declarada a nulidade da sentença e que os autos retornem à comarca de origem para o oitivo dessa testemunha. E no diz respeito à remuneração, a diferença de remuneração, caso não seja atendido o pedido da nulidade da sentença, é de ser reformada a respeitável sentença, pois foi realizada uma perícia contábil e a mesma concluiu que não há nenhum valor a ser pago à recorrida a título de diferença. Ora, senhores desembargadores, se houve uma perícia contábil feita por um técnico que da conferência, da confiança do juízo, não há falar em condenação, como entendeu a respeitável sentença recorrida. Vale ainda ressaltar que houve uma comprovada redução da jornada de trabalho da recorrida, conforme se vê da resposta ao quesito 21 do laudo pericial,
que a partir do segundo semestre de 2016 houve uma redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, o que significa quase 19% de redução da jornada laboral. E que não houve nenhuma redução da remuneração fixa durante aquele período. De outra parte, queria ainda recordar que, conforme competia a recorrida, a mesma não fez prova da venda, de qualquer venda realizada durante, que daria direito a estas comissões. Pois perguntado ao senhor perito se a autora fez alguma prova de venda realizada, se fez prova de alcance de metas e se fez alguma prova de comissão não paga, a todas essas respostas, todas as respostas a essas questões foi negativa. Em data vênia, a inexistência de perda fica evidente se levarmos em conta a remuneração integral. Fizemos uma comparação com os meses de 2016. Assim, se há possibilidade de ganho de comissões permaneceu a mesma e a recorrida passou a ganhar um valor fixo maior, a conclusão lógica da data vênia é que não houve alteração contratual que viesse prejudicar o direito da recorrida. E por último, apenas pedir para que, no que diz respeito à correção monetária, a partir de 25 de março de 2015, que tenha como base o IPCA-E. Né? Assim espera que seja dado provimento ao seu recurso e negado provimento ao recurso da recorrida. Bom, parece primeiro que o recurso aqui é só da reclamada e a testemunha seria para provar que não houve redução de comissões, mas houve a prova pericial e diante da prova pericial o juiz entendeu que essa matéria técnica não seria esclarecida por testemunha. Quanto à perícia, o perito entendeu que não houve redução, mas porque teria havido redução da jornada. Mas, na verdade, não houve essa redução da jornada. Daí, então, que o juiz entendeu que houve, sim, diferença no pagamento das comissões. Eu peço vênia e estou mantendo a sentença. Com relação à TR, eu estou mandando pagar o IPCA-E aqui nesse período que eu já delimitei aqui. Doutor Alemar, doutor de acordo, doutor Sérgio. Então, de acordo, a decisão unânime da Tavena da Sustentação. Obrigado, uma boa tarde. Próximo. Agora, sustentações orais à distância. Primeiro, número 26 da pauta. Processo da relatoria do desembargador José Murilo. É o AP 11.36404/2015. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos executados, agravantes, tempo de serviços, Banco Bradesco Cartões e Banco Bradesco. A senhora está nos ouvindo bem aí, doutor? Sim, está ouvindo. Trata-se de agravo de petição, aquela questão de inexigibilidade do título judicial, com relação à questão de terceirização. Mas como o próprio Supremo deixou expresso na sua decisão, evidentemente ficou resguardado aquelas decisões em que tem havido coisa julgada, trânsito julgado e coisa julgada. E no caso aqui há coisa julgada, então não pode se declarar a inexigibilidade do título, salvo melhor juízo. Eu então estou conhecendo os recursos, conhecendo de ambos os agravos e negando-lhes provimento, condenando os deputados em curso de 44/26. A senhora tem a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome do presidente da sessão, cumprimento todos os presentes. Bom, o presente caso foi declarada a inexigibilidade, como bem apontou o relator, e neste caso pedimos apenas a aplicação da decisão da STF, já que na aplicação do artigo 884 determina até a inexequidade do título, né? Então, neste caso, pedimos a modificação
a manutenção, né, da decisão de inexigibilidade e para não dar provimento ao agravo de petição do reclamante. Nada mais, obrigado. Pois não, doutor César, doutor Anemar, de acordo com a decisão unânime, nos termos do voto do relator, datamento da sustentação. Próximo. Agora também em Uberlândia, porém processo a relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, a mesma doutora, sim, doutora Vanessa, número 26, que é o AP 11.578, 11/2015. Ela está inscrita também pelos mesmos signatários. Doutor Jorge, a mesma questão? Elegibilidade do título? Deixa eu ver aqui. Algar. Eu conheço de ambos os agravos, rejeita preliminar de subestamento e no método dando provimento parcial ao da reclamante para determinar que em relação aos índices de correção monetária seja aplicada a TR até 24 de março de 2015, depois de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 o IPCA e retornando a TR. Ao agravo da reclamada para determinar que seja aplicada apenas uma multa pela interposição dos embargos declaratórios protelatórios. Custos pelos executados no importe de 44,26. Só esclareço que a matéria é a mesma questão aqui. A única diferença é que o doutor Jorge está fazendo a modulação aqui da TR e eu não fiz porque, no meu caso, o título executivo já tinha decidido essa questão, então não poderia ser discutido novamente. Então, no meu caso, eu estou mantendo o que está no título. O doutor Jorge, como não é o caso, ele está fazendo a modulação. E é só até a palavra. Bom, boa tarde a todos novamente. No presente caso, pedimos apenas, já que houve a modulação, pedimos apenas pela aplicação da TR de maneira a abarcar toda a execução, já que entendemos que os débitos oriundos das reclamações trabalhistas devem ser atualizados pelo CNJP, que não houve modificação. Os débitos da União, entendemos também que essa decisão da STF são aplicáveis apenas para os débitos da União e, além disso, o artigo 879 já previu expressamente aí a aplicação da TR, indicando que essa é a correção correta para os débitos trabalhistas. Nada mais, obrigado. Perfeitamente, doutora. Eu estou de acordo, doutora Anemar, de acordo, a decisão unânime nos termos de voto do relator. Próximo. Doutora Vanessa, tem mais um processo. É o número 28 da pauta, também do doutor Jorge Berg, RO 11.909/74/2015. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Só abrir. Conheço de ambos os recursos ordinários no mérito do parcial provimento para declarar a licitude da terceirização, mantendo o vínculo de emprego da obreira diretamente com a empregadora financial, conforme consta na sua carteira, excluindo-se a obrigação de fazer relativa à anotação e retificação da CTPS, bem como a obrigação de pagar benefícios normativos previstos nas convenções bancárias. Diferença e tudo mais. Excluída a condenação ao pagamento das horas extras, reflexo. Declarar a responsabilidade subsidiária do terceiro réu, sendo que entre o segundo, terceiro e quarto réus existe solidariedade, considerando o grupo econômico incontroverso. No valor da condenação fixado em R$5.000, com custos no valor de R$100, mantidos a cargo das reclamadas, que poderão buscar perante o juízo próprio a restituição dos valores recolhidos a maior. Perfeitamente. Nesse caso aqui, a matéria de fase de conhecimento, né? E, então ele está declarando a licitude da terceirização. Só quer se manifestar, só até a palavra. Sim, eu vou aguardar voto divergente, pedindo apenas para constar meu nome na ata. Ok, eu estou de acordo. Doutora Anemar, de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Vai constar o nome do Ok, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Agora ele vai conectar em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Da relatoria também do Dr. Jorge Berg. Qual que é o número da pauta? É o 19. Pouso Alegre agora? Sim, senhor. Pouso Alegre. Rafael, que é o... Doutor, já está nos ouvindo bem aí? Sim, excelência. Perfeitamente.
Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Estou conhecendo de ambos recursos, dando provimento do reclamante para determinar a suspensão desse feito nos termos do artigo 313.5A do CPC, observando o prazo de 1 ano fixado no parágrafo 4 mesmo preceito legal, devendo as partes noticiar nesses autos o andamento daquele feito, prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso obreiro, bem como o exame de recurso empresário. As partes deverão renovar suas insurgências no momento oportuno. Está declarando a suspensão do voto, porque parece que está dependendo de outro Isso, processo, de outro né? processo. Só quer se manifestar, doutora? Não, excelência, é objeto de recurso da reclamação. Perfeitamente. Eu estou de acordo, doutora Neymar, está de acordo com a decisão unânime nos termos do voto do relator. Tá bom? Uma boa tarde. Tá bom. Obrigada, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Agora, há um pedido de preferência apenas para assistir ao julgamento de uns embargos de declaração da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral. O número é 153/80/2012. Embargo de declaração. Doutor Anemar, por favor. Tá? Nossa, tá. Deu uma parada aqui. É porque a máquina não acompanha a gente, não. Não consegue acompanhar. Deixa eu comparar. Só ensinar ali. Hoje está pior. Tem dia que o negócio está feio. Paradinha assim. Podia ser ali negando tormenta. Lógico, eu não vou prestar esclarecimento. Está na inscrição, Márcia? Não, esse não é inscrição, não, está só assistindo a embargo declaratório. Tá. Embargo declaratório, está na pasta de embargo. Viu? Vou tentar aqui no manual. Agora deu. Abriu? Vamos ver lá. 153. Qual o número do processo, Márcia? Agora abriu. O primeiro é da pauta dos EDs, o número 1. Número 1 da pauta É o 153, 80? Sim, senhor. As partes aí? Lê as partes só para ficar. Edson Vinícius e o Itaú. É isso? Edson e Itaú? Eu, agora que eu reclamante, eu estou, na conclusão, eu estou admitindo os embargos de declaração apresentados e no mérito estou julgando parcialmente procedentes para, sem efeito modificativo, sanar a omissão quanto à existência de coisa julgada em relação aos frutos sobre a posse de má-fé nos moldes acima expostos. Ok? Você pode só esclarecer se considerar porque ele tentou pedindo uma aplicação da coisa julgada, né? E como deu sem efeito modificativo, só clicar A existência da coisa julgada, Só quer saber o que, doutora? sobre a fundamento. a questão de considerar a coisa julgada e, portanto, não poderia haver o julgamento do Pode, com razão. foi feita. O senhor considerou um embargo de declaração sem efeito modificativo. Então, o senhor manteve a decisão da RO que excluiu da condenação a questão do fruto, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui como que eu só me localizar aqui, porque como houve inscrição, normalmente quando há inscrição a gente dá uma examinada próxima, é breve, mas aqui. O fato de decisão não avaliou a matéria impeditiva de direito de ser julgada. São necessário crescer a fundamentação seguinte, ó. É necessário afastar na alegação da reclamante de existência de coisa julgada sua matéria. Como exposto pelo juiz monocrático, a incidência de juros por posse de má-fé foi objeto de duas decisões simultâneas em sentido opostos quando da aprovação da sentença, uma publicada em meio físico e outra por meio digital. Ante essa divergência, a qual inviabilizou o trânsito julgado desse capítulo, o julgador de origem declarou a nulidade do capítulo e proferiu nova decisão, remetendo os autos a essas instâncias para julgamento do recurso ordinário sobre a matéria. Como também explanado na origem, em nenhum momento houve análise da coisa julgada em sua execução, mas estão somente os frutos pela posse de má-fé
e com base em capítulo nulo da decisão. Por conseguinte, considera-se correta a atuação do julgador de origem que proferiu nova decisão sobre o capítulo nulo. Ainda que fosse outro entendimento, se declara nulidade quando não há prejuízo, conforme dispõe o artigo 74 da CLT. Em que pese o procedimento contrário, eu entendo que é inaplicável a hipótese dos autos, disposto no artigo 1216 do Código Civil, uma vez que o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do reclamado já obteve a reparação devida, com procedência da maioria dos pleitos constantes da inicial. Apesar de todo outro modo, a condenação pretendida implicaria bis in idem, que é repudiado pelo direito. Tem um precedente que eu cito aqui da turma, e estou dando provimento no então, caso ao recurso para decretar a condenação e indenização pela posse de má-fé. Tá, já está esclarecido, ele só não deu efeito modificativo porque... Tá? Perfeitamente. Porque foi afastado aqui na discussão toda sobre aqui, porque não deu... como não tinha sido objeto de apreciação, você está dando provimento para apreciar, mas negando. Entender que não houve trânsito julgado e por essa razão tem reapreciado essa instância e afastando. Perfeitamente, doutor Alemão. Boa tarde. Estamos de acordo. Vamos, próximo. Agora acabaram as preferências, seguiremos na pauta dos processos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes. O primeiro é o número 27 da pauta, que é o AP 11-385-39-2015, inscrito o doutor Lucas Henrique Gonçalves da Silva pela agravante. Taciana Siqueira Pinheiro de Oliveira. Sim, senhor. Eu conheço do agravo e no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a permanência de Dorothy Nebel de Melo, Glauco de Bom Conselho, André, Paulo Roberto, IBE e People Marketing no polo passivo da presente execução, juntamente com o BI Educação Internacional, Educação Tal. Curso pelos agravados do Código 4426. Se eu quero se manifestar, só tenho a palavra. Por gentileza, só por complementação ao provimento, alguma das agravadas ficou de fora? Eu acho que não. Acho que está todo mundo aqui. Deixa eu ver por que foi só parcial. Agravante, etc, sistema bancário, papá, reclamante André Nebel, filho, tal. Ana mesma, já a Bruna de Souza comprovou o vínculo empregatício com as executadas. Da ocorrência de fraude, configurado no meio de sua açúcar, o torna-se inviável o acolhimento do pedido de responsabilização após ultrapassado o limite de 2 anos e tal, retirado, bem como o pagamento de limitação espontânea. Deixa eu ver por que o provimento é parcial aqui. Terminando com a da lei por força da decisão. Tá. O meio da qual rejeitou esse desconsideração, determinando descadastramento. Agravante público pela reforma. O juiz de origem posiciona no sentido, todavia, excetuando-se Bruna de Souza Pedro, verifica-se que o resultado da consulta computado vai por isso. A Bruna foi de fora, tá? Só a Bruna, tá? Que ela era empregada na verdade, tá? Então, de acordo, decisão unânime, então nós temos voto. Agradeço, boa tarde. Próximo. Agora o número 22 da pauta é o RO 11.127-34-2016, inscrita a doutora Naila Fernanda Búbula Couto Cruz, pelo reclamante, que é o recorrido. Qual o número? 22 da pauta. 22. Ela fala com quem? Via Varejo. Via Varejo é Rio Ivan Cruz da Silva. A senhora fala por quem? Pela Via Varejo ou Bruno? Não, pelo reclamante. Pelo reclamante. Deixa eu só ver aqui. Com esse no mestre nego-lhe provimento. Aguarda, né? Sim, aguarda. Demais, de acordo com a decisão unânime, seus votos relator, prejudicado a sustentação. Próximo. A doutora Naila agora assistirá ao julgamento do processo 21 da pauta, que é o RO 11.102-49-2016. Apenas assistirá. João Rafael Soares, Rei Via Varejo, RO, os mesmos, recorrente, setor. Obrigada. Então, vamos ver. Com esses recursos do método dou-lhes parcial provimento. Ao do reclamante para esclarecer que as horas extras decorrentes dos intervalos intrajornada e interjornadas
suprimido, não sofre a incidência da súmula 340 do TST, aplicando-se nessas ocasiões o divisor 220, o adicional convencional, e a súmula 264 do TST. Ao da reclamar para determinar que nos dias de trabalho que não cumprido o intervalo intrajornada de 1 hora, seja considerado como usufruído o intervalo intrajornada de 30 minutos na jornada fixada, e limitar a condenação ao pagamento de feriado de trabalho à dobra. Manter o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. De acordo, decisão unânime. Próximo. Agora o número 34 da pauta é o RO 11.714.40/2017. Inscrita a doutora Glenda Rezende Bonvicini, pela reclamada recorrente MCO. MCO é locadora de táxi e ele é locadora de táxi. Leandro da Silva. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu conheço o recurso no mérito do dolo parcial provimento para reduzir o valor arbitrado a indenização por danos morais para R$5.000. Reduz o valor arbitrado para 5 com custo de 100 pelas reclamadas já pagas. Só quer se manifestar? Não, aguarda. tá. De acordo, decisão unânime, tem o voto relator. Obrigada. Boa tarde. Bom, os demais processos de minha relatoria, declaro que foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Passemos para a sala do doutor Anemar Pereira do Amaral. O primeiro processo é o 49 da pauta, é o RO 11.680.97/2016, inscrito Dr. Marcelo Pereira Assunção, pela reclamante recorrente. Dr. Jorge Berg de Mendonça declarou-se suspeito e atuará como terceiro votante o desembargador José Murilo de Moraes. Perfeitamente. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e no mérito estou dando parcial provimento para a declarar que a responsabilidade do segundo réu é solidária. Condenar as reclamadas de forma solidária a pagarem à autora as horas extras excedentes 8ª e 44 semanal, ou 44ª semanal, acrescidas do abono de 1/3, 13º, desculpa, senhor presidente, eu vou repetir aqui. Condenar as reclamadas de forma solidária a pagarem à autora as horas extras excedentes 8ª, diária ou 44ª semanal, considerando a jornada hora fixada, com reflexo em aviso prévio, repouso anuais remunerados, férias acrescidas de abono de 1/3, 13º salário, fundo de garantia e multa de 40%. Deverá ser observado o disposto na súmula 264 do TST e os critérios de cálculo dos reflexos serão fixados na execução. Condenar as reclamadas de forma solidária a pagar à autora indenização por danos morais pela venda casada no importe de R$3.000. Estou fixando o valor da condenação nessa instância em R$40.000 com custo de R$800 para reclamar da conclusão. Isso quer se manifestar, Alvar? Senhor presidente, só para título de esclarecimento, Vossa Excelência, com relação à questão da indenização por uso de veículo próprio, Vossa Excelência... Eu estou mantendo a sentença. Mantendo a sentença nesse aspecto, né? Então, Excelência, eu vou me ater a 2 pontos. Esse ponto em que Sua Excelência, o excelente senhor juiz, o desembargador relator, fala com relação à questão da indenização por uso de veículo próprio. Data máxima vênia, a reclamante entende que deva ser provido esse aspecto da sua reclamação, porque não há dúvidas da necessidade da utilização desse veículo, do veículo próprio, para a realização da atividade. E a própria prova pericial, conforme resposta ao item 14, diz de maneira muito clara que era necessário o uso de veículo para cobrir toda a rota de agências em veículos a ser visitados. E também a testemunha, a senhora Rustânia, ouvida por carta precatória, disse expressamente que a ré exigiu da autora e da depoente o uso de veículo da autora e depoente para trabalhar, e que a manutenção do veículo era paga pela autora. Desse modo, a indenização pela utilização do veículo próprio, com devida vênia, ela deve sim ser objeto de indenização em favor da obreira, assim como também a questão atinente ao acúmulo de função, na medida em que essa indenização é importante
na medida em que Vossa Excelência vão de observar que a reclamante era comissionada e, como tal, como comissionada, ela, ao ter a obrigação de fazer o serviço de cobrança, ela então, obviamente, perdia não só um tempo e, consequentemente, um valor que deve ser, sim, indenizado, porque a atividade de cobrança de valores de clientes eventualmente inadimplentes efetivamente contribui negativamente para o sucesso das vendas, das comissões a serem auferidas pela reclamante. Com essas singelíssimas considerações é que a reclamante requer também o provimento seja estendido a essas duas matérias. Muito obrigado. Perfeitamente, doutor César. De acordo, eu peço vênia da sustentação também e acompanho integralmente o voto do relator. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Número 31 da pauta é um ROPS 11.009-52-2018, inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela reclamada, que é recorrente Seara Alimentos Limitada. Recorrente Seara Alimentos. Doutor Anemar, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela quarta reclamada. Estou aqui situando a questão relacionada com a ausência de exclusividade da prestação de serviços, por ser inovatória. Estou conhecendo do apelo do reclamante. E, no mérito, estou negando-lhes provimento. Confirmando a sentença. O senhor tem a palavra, doutor? Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos, na figura do relator. Uso divergir do voto dele e pensar apenas umas considerações. Em relação ao intervalo da jornada, que seja reformado o entendimento de origem para que seja paga apenas a parte suprimida. E em relação aos honorários comerciais fixados no patamar máximo do artigo 791A da CLT, entendo como demasiado, porque eram 4 demandadas, só que as 3 primeiras foram revés, então reduziu em muito o trabalho do procurador do reclamante, aliado ao fato de ser uma causa submetida ao rito sumaríssimo. Então, desta forma, pede-se também a redução dos honorários fixados por essas razões. Doutor... Não é pelos próprios fundamentos, então remeto aqui ao fundamento da sentença. Doutor César e doutor Jorge. Estão de acordo a decisão unânime nos termos do voto do relator. Pois não? Doutor Leonardo está inscrito também no outro processo. Mesmo número. O número 32 da pauta é o 11.009.04/2018. Está inscrito pela Seara. 11.009, né? 11.009. Luiz Henrique Seara. Doutor Anemar. 11.009. Eu estou conhecendo o recurso. Engraçado. Então está na pauta errada aqui. O 009 é o que foi acabado de outro, são iguais. São iguais, só o número de vara que é diverso. Porque está o destaque aqui, eu estava vendo a mesma conclusão. Eu achei que eles estavam tão próximos que até concluíram a mesma. O outro é um recurso também. Só está dando sumaríssimo, né? Ordinário. Luiz Henrique da Silva. Luiz Henrique, perfeitamente. Vou direto à conclusão aqui. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante, pela quarta reclamada. Estou também conhecendo as razões e determinando a observação do cadastro da procuradora quarta reclamada, doutora Débora, e no mérito estudando parcial provimento ao apelo do reclamante para determinar que na apuração de horas extras sobre a jornada considere a jornada diária de 9 horas e 30 minutos e para crescer a condenação às horas extras devidas em razão do efetivo labor do período destinado ao intervalo intra-jornada, conforme se apurar a liquidação, observando os reflexos e demais parâmetros fixados em primeiro grau. E nego provimento do recurso da quarta reclamada, estou majorando o valor da condenação para R$40 mil com custo de R$800. O senhor tem a palavra, doutor? Excelência, no caso, o juiz de origem ele já sopesou a prova devidamente, considerando
não só a prova emprestada produzida nos autos, folhas 399 e 402, como as fichas de carregamento e acompanhamento de pega de frangos 324 e 373, fixando a jornada em 7 horas e 40. Em relação ao intervalo, também se requer da tribuna que seja reformado o entendimento para pagamento apenas da parte suprimida. Esse aqui, os honorários já estão fixados num patamar menor, então não há que se falar. Ok. Doutor César e doutor Jorge, estão de acordo? Estamos de acordo, a decisão unânime, com devida vênia da sustentação oral. Próximo. Excelência, teria um processo de outra sala. Só um minutinho, aguarda, porque senão mistura as marchas aqui no computador. Não, de forma alguma. Complica pra caramba. Obrigado. Está mais rapidinho. Próximo. Número 12 da pauta, RO 10 399-97-2018. Inscrito Dr. Antônio Costa Filho, pelo reclamante recorrente. Silas Batista, Bebê Moreira, dono da obra, responsabilidade subsidiária. Doutora, lembra a conclusão, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e no mérito estou dando-lhe parcial provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda ré pelas parcelas deferidas na presente demanda, que deverá ficar limitada ao período de 8/5/2017 a 29/1/2018. Exclui a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da segunda ré. Acrescer a condenação ao pagamento das seguintes parcelas: 7 horas extras por semana, com reflexo em repousos, férias mais um terço, 13º salários, aviso prévio indenizado, fundo de garantia mais 40%. 1 hora extra até 10/11/2017 e 40 minutos extras a partir de 11/11/2014, até o fim do período da prestação dos serviços, 5 dias por semana, pela supressão do intervalo intrajornada, com reflexo em repouso, férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio indenizado, fundo de garantia mais 40%. Eleva o valor da condenação para R$55 mil, com custo de R$1.100 pelas reclamadas. Você quer se manifestar ou aguarda? Boa tarde, senhor presidente, demais desembargadores, servidores desse tribunal e companheiros de profissão. Eu apenas irei me manifestar caso haja voto divergente. Está de acordo, doutor Jorge e doutora César estão de acordo, a decisão unânime, os termos de voto relator. Boa tarde a todos. Número 48 da pauta, RO 11.627-79/2017. Inscrita a doutora Karen Ribeiro, pelo reclamado recorrente. Marília Araújo e Itaú. Doutor César, conclusão. Doutora Neymar. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, estou dando parcial provimento. A recurso do reclamado para determinar que no cálculo das horas extras relativas às 7ª e 8ª horas trabalhadas, seja considerada a gratificação de função correspondente à jornada de 6 horas, compensando-se a diferença entre essa e aquela que foi paga na jornada de 8 horas. Excluir da condenação a restituição com despesas do veículo. Determinar que na correção dos créditos trabalhistas observe a TR no período compreendido aqui pela modulação definida pelo TST. Ao recurso da reclamante, para crescer a condenação, a repercussão da PCR, PLR e PPR nas mesmas parcelas deferidas na origem com relação ao PR. Fica postergada para análise da aplicação do OJ 394 do TST para a fase de liquidação da sentença. Estou mantendo o valor da condenação. Doutora, só quer se manifestar, só tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores desta turma, prezados colegas, servidores, representantes do Ministério Público, boa tarde. Peço vênia para discordar do voto do ilustríssimo desembargador relator, para alguns pontos que eu vou chamar a atenção, que gostaria da análise cuidadosa deste do outro tribunal, quanto às inépcias que foram arguídas no recurso, desde a defesa, foi reiterado em RO, por 2 motivos. Primeiro, a questão da multiplicidade de paradigmas que foram apresentados pelo reclamante, inviabilizando uma defesa consistente, uma apresentação consistente de defesa por parte da reclamada, e além disso, é inviável que uma pessoa faça o mesmo serviço de tantas pessoas diversas como ele aponta naquele momento. Outra coisa também a respeito da questão da equiparação é que a súmula 6 foi deferido
a aplicação da súmula 6, a equiparação em cadeia, contudo, não foi comprovado nos autos efetiva equiparação da reclamante com cada paradigma ali indicado. Inclusive porque eles faziam funções diferentes, trabalhavam em locais diferentes, épocas diferentes, portanto, não haveria que se falar em equiparação salarial em cadeia. Ainda, falando a respeito da equiparação, eu cito a seguinte prova que foi feita nos autos, através de toda a documentação, inclusive a ficha financeira dos paradigmas e da reclamante que foi apresentada pela reclamada nos autos. Os paradigmas, o qual foi deferida a equiparação salarial, trabalharam em cidades diversas da reclamante, sendo uma violação total à legislação da época, bem como da legislação atual, com relação à aplicação da nova CLT. Portanto, não houve prova de que as pessoas trabalhavam no mesmo local, faziam a mesma atividade, e mesmo houve qualquer prova com relação aos paradigmas indiretos. Portanto, peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador nesse sentido. Outro ponto também é a questão da inépcia que foi suscitada em relação à incompatibilidade de pedidos que foram feitos com relação à equiparação salarial e ao pagamento de horas extras além da 7ª e 8ª. Isso porque os paradigmas que foram indicados pela reclamante, os mesmos trabalhavam em cargos de jornada efetiva de 8 horas. Então, como dizer que a reclamante fazia a mesma atividade que os paradigmas, sendo que nem mesmo a jornada seria colocada de forma igualitária? São pedidos totalmente incompatíveis, caracterizando um enriquecimento ilícito da reclamante, tendo em vista que a mesma receberia horas de 7ª e 8ª, trabalhando em atividade diversa dos paradigmas. Ou ela faz a mesma atividade com a mesma jornada, ou não faz a mesma atividade, porque nem mesmo tem jornada igual aos paradigmas. Porque a 7ª e 8ª, ela é conferida ao funcionário que não tem um cargo de confiança a fim de enquadrar no artigo 224, parágrafo 2º. Ou seja, o mesmo, em tese, não preencheria os requisitos para a jornada de 8 horas. Então, ela não teria a mesma confiança do banco com relação aos paradigmas. Como os paradigmas trabalham em 8 horas e ela trabalha em 6, a confiança, o fundamento e a base das horas extras por si só já é incompatível. Portanto, peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador também nesse sentido, tendo em vista essa incompatibilidade de pedidos. Por outro lado, peço também vênia a respeito das horas extras que foram deferidas para que seja revisado a situação e toda a prova que foi produzida nos autos. Isso porque a reclamante ela era gerente de relacionamento em empresas, ou seja, ficou comprovado nos autos que ela gerenciava uma carteira, ela gerenciava de forma exclusiva, era dela, uma carteira composta por aproximadamente 300 a 500 clientes, pessoa jurídica, com faturamento anual de até 1 milhão e 200 mil reais. Ela possuía procuração do banco, o que foi juntado nos autos sob ID B11-6395, página 2, ou seja, ela possuía uma confiança dada a ela, que a enquadraria na jornada 224, parágrafo 2º, ela acessava informações e dados sigilosos, ela acessava imposto de renda dos sócios das empresas, PJ, que ela gerenciava, ela acessava restritivos cadastrais de clientes, de terceiros, movimentação de conta corrente, entre outros documentos que ela poderia acessar. Ela prestava assessoria de investimentos e créditos, ou seja, a opinião que ela dava para os clientes dela fazia total diferença no impacto financeiro da carteira dela. Se você é um cliente, uma empresa, e você pede uma assessoria ao seu gerente de contas com relação ao investimento que você vai fazer, um investimento volumoso, porque vamos reconhecer que um investimento feito por uma empresa não é o mesmo investimento feito por uma pessoa física. Um investimento de crédito, um investimento em alguma produtividade, ela vai investir um valor, ela vai pedir uma assessoria ao gerente dela e a gerente simplesmente é como um caixa, como um assessor, uma pessoa qualquer dentro do banco, não é. Ela ainda captava novos clientes, visitava a fim de zelar contra a fraude,
possuir alçada para liberação de transações, tais como transferência de valores entre contas, ordem de pagamento, DOC, TED. Ela possui, inclusive, assinatura autorizada. Ela poderia assinar documentos em nome do banco, tais como cheques administrativos, inclusive foi colecionado várias imagens de cheques administrativos assinados pela reclamante. Ela poderia fazer proposta de abertura de conta, carta de idoneidade, endosso de títulos e outras atividades que não são de simples caixa. O caixa não faz esse tipo de atividade dentro do banco. Um escriturário não faz atividade desse tipo dentro do banco. Dentre tantas outras atividades que foram listadas e documentadas, apresentadas nos autos, toda essa prova foi coletada e foi apresentada nos autos, que comprovam o enquadramento dela no artigo 224, parágrafo 2º. Inclusive, já tem um entendimento simulado que presume-se que um gerente de contas de banco está enquadrado no artigo 224, parágrafo 2º. E o que foi comprovado nos autos é que ela possuía essa confiança prevista nesse artigo. Não há nos autos nenhuma prova contrária de que ela era simplesmente um caixa, um escriturário, que poderia ser enquadrado no caput do parágrafo 2º. Outro ponto também é com relação da validade dos cartões de ponto, tendo em vista que não foi comprovado nos autos qualquer nulidade nos cartões de ponto que foram apresentados. O registro dela era feito, não tem registro britânico. O registro que é feito do intervalo é o registro dentro da previsão legal. Então não há qualquer prova ou qualquer elemento probatório nos autos que invalide um documento produzido dentro do banco de forma que ela mesma registrava os cartões de forma eletrônica. Ela possuía lá o registro de ponto dela. E, por fim, peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador com relação à natureza salarial das parcelas, inicialmente a PR, e também o mesmo deu provimento ao recurso dela para estender as demais parcelas. Peço vênia, primeiramente, tendo em vista que já houve outros julgados por essa outra turma, reconhecendo a natureza indenizatória das parcelas que foram ali levantadas. Então, primeiramente, de um sentido para buscar a uniformização do entendimento da turma, e além disso, não tem comprovado nos autos que a reclamante recebia parcela atrelada ao seu desempenho individual, mascarada de PLR. Não tem essa comprovação nos autos. E para se declarar uma natureza dessa forma, e se declarar nulo a norma interna que foi apresentada nos autos, é necessário uma prova concreta de que há nulidade da documentação que foi apresentada, ônus que era da reclamante, da qual não se desincumbiu. Portanto, peço vênia ao ilustríssimo desembargador para que seja conhecido o recurso, julgado provimento procedente o recurso da reclamada e negado provimento ao recurso da reclamante. Perfeitamente. Porque normalmente as decisões aqui, na maior parte dos tópicos do recurso e do recurso, eu faço até referência à jurisprudência dessa turma. Não são matérias recorrentes aqui, inclusive as funções ocupadas, os pedidos de equiparação salarial. Né? Um ponto que a ilustre advogada, aliás, há de reconhecer com sustentação muito bem elaborada, bem feita, bem sustentada, mas a questão aqui que me deixou mais atento é que diz respeito à possibilidade da equiparação salarial com o definimento de horas extras. Mas há um aspecto aqui que é interessante destacar, que eu destaco no voto, que os pedidos de equiparação salarial e horas extras, eles são compatíveis, porque, conforme se infere a própria defesa do réu, todos os paradigmas eram gerentes de empresas sendo classificados de forma diversa apenas tocante ao segmento. Então, esse diferencial aqui, inclusive, nós até discutimos no outro caso, que aí sim não era caso de se diferir os dois institutos, porque eram incompatíveis, mas a hipótese aqui é diferente. E com relação aos demais tópicos, eu faço acréscimos aqui aos fundamentos da decisão de primeiro grau, mas eu me atenho mais à questão da prova oral, principalmente no aspecto da confiança, que a prova oral deixou bem claro que a reclamante, ela não detinha essa confiança que a ilustre advogada sustenta da tribuna, e, sobretudo no que diz respeito ao testemunho Karine de Castro e a Diana Maria Macedo. Perfeitamente. Para manter a proposta de voto. Tá. Vai. Excelência, eu peço vista para melhor estudo. Quer que retira de pauta ou adia? Não, fica para a próxima. Fica adiado para a próxima sessão, com vista do doutor César. Obrigada. O doutor Jorge aguarda a vista.
Já estou decidido por ele aqui. Não, mas isso a gente normalmente aguarda, né? Não, mas eu estou brincando porque a gente aguarda. Como é o interessante, porque embora as coisas pareçam corriqueiras, de gerência aí e tal. Perfeitamente. Tem que aguardar a sala própria. Infelizmente, porque senão, se a gente sair dessa sala e voltar para aqui, aí o trem vira um encrenca. Aí atrasa todo mundo, porque o computador não anda aqui. O PJ ainda está no câmbio, manual. Aí passa por automático. Isso. Bom, próximo. Número 1 da pauta é o AP 1176-41-2010. Inscrita a doutora Elisene Carla dos Passos, pelos executados agravados. Presidente, só para questão para ganhar tempo, doutor Eduardo Amorim, e tem um AP dele que é o 2000 da pauta, que ele falou que entrou com a petição aí das partes fazendo acordo, então eu estou adiando só para eu ver a petição como vi. Tá, adia e depois do número 2 da pauta meu. A excelência caminha. É um caminho. Adia por despacho, pode encaminhar. Isso, não, exatamente. Tá certo. Tá certo, doutor Eduardo, só para liberar. Sim. O 2 da pauta. Então esse fica adiado e o doutor Jorge vai apreciar e dependendo já mesmo. Faz por despacho. Esse aqui é Marília Costa. É isso não? Qual que é agora? É um da pauta do Neymar. Número 1. Jobson e eu vou testar, etc. Ela é advogada dos recorridos. É do doutor Anuar, né? Senhor presidente, é uma grave petição e a Silvia traz pelos recorridos, hein, doutor? Eu estou conhecendo o agravo interposto pelo recorrente, no mérito estou negando-lhe provimento. Negando para prejudicado, ok? Então, de acordo, ambos dão decisão unânime, não é isso? Tá, ok. Próximo. Número 44 da pauta é o RO 11495-77-2016. Inscrito Dr. Gabriel Monteiro Cachito, pelo reclamado recorrente. Buenos Aires, também é recorrente reclamado, José Camilo Filho. Doutora Neymar, por favor. Eu conheço os recursos interpostos e no mérito estou dando espacial provimento do autor para majorar os honorários assistenciais para o importe de 15%. Ao recurso reclamado para determinar que na correção dos créditos trabalhistas deve se aplicar a TE e o IPCA conforme a modulação do TST, estou mantendo o valor da condenação. Pois não, doutor, só tem a palavra. Vai aguardar? Estão de acordo ambos aí? Estão. Então, decisão unânime, nós temos o voto do relator para a sustentação. Próximo. Número 4 da pauta, RO 149-81-2017. Inscrita a doutora Naila Fernanda Búbula Couto Cruz, pelo reclamante recorrente. Anderson Terceiro e Via Varejo. Isso? RO. Doutora Neymar, eu conheço os recursos interpostos no mérito. Estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescentar a condenação no período de 11/1 de 2016 a 7/6 de 2016, conforme o jornal fixado na presente decisão, as seguintes parcelas. 1 hora extra nos dias em que houve a supressão do intervalo entre a jornada, com reflexo em repouso, aviso prévio de assistência, férias, mais um terço, fundo de garantia e multa de 40%. Adicional de horas extras em razão do labor após a 8ª hora diária ou 44ª hora semanal, o que for mais benéfico, com reflexo em repouso, aviso prévio de assistência de férias, mais um terço, fundo de garantia mais 40%. Horas extras pela redução do intervalo interjornada, assim consideradas aquelas faltantes para se completar 11 horas entre uma e outra jornada, com reflexo em repouso, aviso prévio de assistência de férias, mais um terço, fundo de garantia mais 40%. Domingos e feriados laborados em dobro, com reflexo em repouso, férias, terceiro de férias, mais um terço e fundante mais 40%. Diferenças de adicional noturno, com reflexo em repouso, aviso prévio, dessa salário de férias, mais um terço, fundante mais 40%. E parcial provimento da recusa reclamada para determinar, com relação à correção, a modulação do TST. Estou levando o valor da condenação para R$50.000, com custo de R$1.000. Tá bom ou só quer se manifestar? Gostaria, tá bom, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria chamar a atenção de Vossa Excelência só quanto ao período em que foi juntado o cartão de ponto. O reclamante, ele na inicial pede pela invalidade dos cartões de ponto, e aqui eu chamo a atenção do depoimento da preposta e da testemunha ouvida pela reclamada. No depoimento da preposta, abre aspas, ela informou que os dias sem registro no ponto e sem ocorrências correspondem a folgas, fecha aspas. Se nós analisarmos os cartões de ponto,
até mesmo o primeiro cartão de ponto, período 12/2 de 2015 a 20/2 de 2015, constam 2 dias sem registro de ponto. Logo, o primeiro dia, o 12/2, que é o primeiro dia trabalhado, e também o dia 17. E também chamar a atenção de Vossa Excelência que são 8 dias trabalhados e no quadro de resumo consta uma jornada de horas trabalhadas de 124 horas e 40 minutos, em apenas 8 dias. Se somarmos todas essas horas, dá o total de 42 horas e 28 minutos. Chamo também a atenção de Vossas Excelências quanto ao depoimento também da preposta, que ela informa, abre aspas, que quando o cartão de ponto está com defeito, a marcação de ponto é feita no PCO-M, tela de sistema para marcação, o que é feito pelo próprio funcionário, com matrícula e senha, que tais registros são repassados ao espelho de ponto. Fecha as aspas. Já o testemunho da testemunha ouvida a rogo da reclamada, ele assim informa, abre aspas, que já aconteceu do ponto não estar funcionando, sendo a jornada registrada em uma tela específica, sendo gerado relatório, que no ponto não tem como identificar qual era a marcação de tal sistema, e a marcação do ponto biométrico. Todo esse período que foi juntado o cartão de ponto, há vários dias sem marcação. E aqui a gente chama atenção nessa questão, que há um ponto paralelo, que há a existência desse ponto paralelo que não foi juntado nos autos, então não tem como... data vênia ao nosso entendimento, dar credibilidade aos cartões de ponto, que não tem como conferir se essas jornadas realmente foram cumpridas. Tem vários dias sem o registro. Então, como a gente vai verificar que dia que o reclamante, qual o horário que o reclamante laborou, até mesmo se ele fez horas extras, se não tem nesses cartões de ponto. Então, desde a inicial, a gente chama atenção para essa questão, que a gente entende que como havia manipulação dos cartões de ponto, que foi infirmado pela testemunha na prova emprestada. E nessa questão, então, que também que a gente alega que as horas não eram todas registradas. Então, tudo aquilo que foi informado na inicial foi provado na prova emprestada. E até mesmo a incoerência entre o depoimento da preposta com a testemunha da reclamada. Então, peço vênia aí quanto a esse aspecto do cartão de ponto. Ok. Só registrar, presidente, que a questão da prova, que a testemunha do autor, o próprio entendeu que ele não inspirou confiança, foi confuso, ele declarou situações que o próprio reclamante inicial não conseguia. Ele disse que era todo bagunçado, era todo, tem um termo que ele usa aqui, em que era todo estragado, ou seja, o próprio reclamante falou que só nos espelhos de saldões é que não havia um registro correto. Então, inspirou aquela quebra de confiança e o juiz entendeu que no aspecto também a prova foi dividida e recaiu sobre o reclamante o ônus de provar e que não aconteceu. Qualquer coisa também de esclarecimento aí com o embarque declaratório pode ser esclarecido. Vocês estão de acordo, senhores dois? Sim. Segundo e terceiro, de acordo, decisão unânime nos termos do voto relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Número 3 da pauta, uma inscrição feita hoje no AP 2381-22-2012. O Dr. Delber Faria Jardim apenas assistirá ao julgamento. Só vai assistir o julgamento? É o 3 da pauta? Número 3. 3. Deixa eu ver aqui. Rajane, Centro de Formação de Condutores. É um AP. Doutor Anemar, por favor. Senhor presidente, eu não estou conhecendo a grave de petição por falta de interesse recursal. Ela pretende, o agravante aqui, Rajane, a invalidação da quitação da execução. Só que ela não foi declarada essa invalidação. Entendeu? Então o juiz só, em determinada situação, ele prevê que poderá ser. Então, por essa razão, a única matéria no assunto declarado. Eu não estou conhecendo o agravo. Pois não. Os senhores estão de acordo? Decisão, então, unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Agora. Doutor Anemar Cabato. Declaro que todos os demais processos do doutor Anemar foram decididos, inclusive, os embarques declaratórios foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar para a próxima sala do doutor César Machado. César. Primeiro é o número 31 da pauta, que é o RO 11-783-89-2016. Inscrito Dr. Leonardo de Oliveira Nunes, pela reclamada recorrida. Janaíne Pontal, na RO. Doutor Pontal. Doutor César, conclusão, por favor.
Pelo conhecimento do recurso, com provimento parcial ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento. Letra A, comissão referente ao mês de junho de 2015 no valor de R$3.000, com reflexos em repouso, horas extras, aviso, férias, STC e fundo de garantia. Indenização por danos morais no valor de R$4.000. Pois não. O voto é nesse sentido. Você quer se manifestar? Só tem a palavra. Sim, gentileza. Cumprimentar todos os presentes, divulgadores, Ministério Público, servidores, colegas. Da comissão do mês de junho, sobram duas pontuações rápidas. Não, perfeito, fica à vontade. Tá certo, excelência, obrigado. Na comissão do mês de junho, a Recomente não deixou de produzir qualquer prova de justificação do pleito. Não inventou nenhum tipo de ato. A testemunha, que depois foi contrária, falando que estavam todas essas verbas satisfeitas. Então, nós não entendemos que não cabe nenhum tipo de apelo nisso. Com relação à indenização por danos morais, eu acredito que Vossa Excelência determinou por conta do transporte de valores, eu gostaria então somente de chamar a atenção que os valores que ela alega transportar é um valor completamente fora da realidade de uma empresa. E nesse sentido, só queria vir para falar do voto de Vossa Excelência em primeiro grau, que ela cita o seguinte: não fosse o bastante, a obreira não relatou nenhum tipo de sofrimento decorrente do transporte de valores, não havendo provas de ilicitude perpetrada pela ré. Salientes, inclusive, que a reclamante deixou claro que jamais foi assaltada. Ressalto ainda que os aluguéis, o condomínio e outros valores devidos pelos lojistas podem ser pagos diretamente ao banco, sendo bastante crível que a obreira somente recebesse em espécie valores oriundos de pagamento em atraso e, portanto, quantias bem menores do que alegar na exordial. Só lembrando que na exordial alegava-se 50 a 60 mil dia de transporte de uma empresa e a testemunha fala em 100 mil. Então, são valores quase o dobro um do outro e fora de uma realidade de uma empresa que faturaria 100 mil dia. Não é uma empresa, não tem credibilidade nesse testemunho. Então, é só pedindo vênia no voto do relator e pedindo que Vossa Excelência analise. Perfeitamente. Bom, o primeiro ponto aqui, que o doutor César está chamando. O senhor pudesse constar meu nome na ata, por gentileza. Vai constar, sim, senhor. Obrigado. Porque o prepúcio confessou, né, que havia um transporte, valor pequeno, R$1.000, R$1.500, do centro até o escritório central, isso é depoimento do prepúcio. E só o fato em si de portar essa transferência já causa dano moral por causa do risco que tem de assalto. Não precisa ser assaltado, só pelo risco. Então, por isso que ele está fixando também em 3 mil, porque senão seria um valor bem superior. 4 mil, né? Tá ok? Estou de acordo. 4 mil, né? 4 mil. 3 mil é aquela comissão de... Então, decisão unânime nos termos do voto relator, data venda da sustentação, ok? Obrigado. Pois não. Próximo é o número 10 da pauta, é um ROPS 10.505/80/2018. O Dr. Leonardo Augusto Bueno está inscrito pela reclamada, que é a recorrente. Ribeira Tano Companhia. Os cartos Rodrigues. ROPS, doutor César, conclusão? Conheço do recurso, com provimento parcial ao apelo, para determinar que a condenação ao pagamento de 20 minutos extras a cada 1h40 seja limitada a 4 horas da jornada diária do autor. Ok. Excelência, posso sustentar em caso de voto de divergência? Perfeitamente. Essa era exatamente essa aí, né? Seria sustentada na tribuna. Bueno, eu estou de acordo, o doutor Jorge também está de acordo, decisão unânime nos termos do voto relator. Boa tarde. Número 13 da pauta, RO 10.610/96/2017. Inscrito Dr. Leilton Wallace Mendes Silva, pelo reclamante, que é o recorrente, um dos recorrentes. Davi Sanches, de Banco do Brasil. A doutora lá está escrita também, né? Já está escrita, na realidade, do outro banco. Doutor César, conclusão, por favor. Pelo conhecimento dos recursos, com provimento parcial ao apelo do reclamado para determinar que os créditos trabalhistas até 24 de março de 2015, corrigidos pela TR, incidido IPCAE e depois voltando a TR, provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação os reflexos das horas extras sobre os sábados e condenar ao real pagamento de honorários assistenciais.
Ok, esclarecido, só quer se manifestar, só tem a palavra. Excelência, muito boa tarde. Boa tarde. Aguardo potencial divergência sobre. Estou de acordo, doutor Jorge também está de acordo com a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Sustentação, boa tarde. Próximo. Número 27 da pauta, RO 11.499-62-2017. Inscritos, Dr. Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior, pela reclamante, que é uma das recorrentes, e doutora Karen Ribeiro, pelos reclamados recorridos. Qual que é esse número? É o número 27 da pauta. Qual o número do processo? Que é? 11.499. Abri errado aqui. 62. Então, qual que é mesmo o número? É 11, da pauta? 27. 27, deixa eu só achar aqui. 27 da pauta, 11.754. Sim, doutor Antônio Raimundo, inscrito pela reclamante. Por que o meu está abrindo o Banco Bradesco aqui? O meu está diferente. Deixa eu ver o número. 11.491. 449 e está 11.750. Isso é do doutor Jorge, né? Doutor César. Ah, doutor César. Então, abrimos aqui errado. Só um minutinho, por favor. Doutor César, pode fazer a conclusão? Excelência, estou conhecendo do recurso com provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego da autora com o Banco Bradesco S.A. e para evitar a supressão da instância, determinando o retorno dos autos aos juízes de origem para que aprecie os demais pedidos, inclusive com relação à data de início, fim de contrato, modalidade de rescisão, obrigações de fazer, como entender de direito. Então, está voltando lá para o primeiro grau, o senhor aguarda, né? Eu aguardo, excelência. Doutora, só tem a palavra, então. Só o vínculo, viu? Sim, excelência. Boa tarde novamente a todos os presentes. Peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador novamente para discordar do mesmo, tendo em vista que toda a prova que foi produzida nos autos demonstra que a reclamante era autônoma, corretora autônoma. Isso porque foi ouvida 2 testemunhas por parte das reclamadas, uma testemunha por parte do recorrente e da reclamante, e o que ficou comprovado nos autos, uma das testemunhas ouvidas pela reclamada era um corretor de seguros, da mesma forma que a reclamante, inclusive trabalharam juntos. A outra testemunha bancária trabalhou na mesma agência que a reclamante, e peço vênia para ler alguns trechos dos depoimentos que foram produzidos em ata, no sentido da questão de ausência total de qualquer requisito que caracterize o vínculo empregatício. Inicialmente, o depoimento do senhor Átila, um corretor de seguros, da mesma forma que a reclamante, ele declarou a seguinte situação: não tem obrigação de cumprir jornada fixa. O mesmo acontecendo com a reclamante, pois trabalharam juntos, que para a realização das suas atividades ele atua como pessoa jurídica, ele tem 13 empregados, podendo ser essa situação da reclamante, não era por uma opção dela, mas ela poderia ter poderia optar por esse tipo de prestação de serviço. Ele tinha 13 empregados, ele poderia enviar pessoas no lugar dele, ou seja, não há pessoalidade. Quem o pagava, quem o remunerava não eram os reclamados, mas tanto que o mesmo recebia por comissão, ou seja, se o cliente paga, o corretor recebe, se o cliente não paga, o corretor não recebe. Tanto que o mesmo explicou como acontece a situação lá dos estornos de comissão, de comissionamento e tudo, até mesmo porque se o cliente parar de pagar, há essa questão do estorno exatamente por causa que a comissão é paga antecipadamente. Bom, enfim, não há a onerosidade, não há a pessoalidade, pois o mesmo declarou que pode enviar os seus empregados, pessoas no seu lugar para trabalhar, e o mesmo atende várias agências, o mesmo utiliza dos seus próprios equipamentos, não tem qualquer cobrança de meta, sendo que o mesmo declarou o seguinte, que as suas metas são pessoais. Se eu quero receber mais, eu trabalho mais. Se eu quero receber menos, ou fico acomodado com um valor mediano que o meu trabalho diário vai me render, eu trabalho menos. É isso que, em resumo, mesmo relatou nos autos. Mas mais importante, tendo em vista a declaração de vínculo empregatício com o Banco Bradesco, eu chamo a atenção para o depoimento da testemunha ouvida pelo banco, a senhora Fernanda, porque a mesma gerente do banco, empregada do banco, declarou o seguinte: ela trabalhava junto com a reclamante,
que a própria reclamante fixava sua jornada de trabalho, que ela chegava por volta das 9, saía por volta das 5, 8, com 1 hora de intervalo, mas acontecia de trabalhar algumas datas em apenas um turno, sem necessidade de autorização, que a depoente trabalhou no mesmo local da reclamante, sabendo dizer que nesse período ela tirou férias, inclusive de 10 dias, que os corretores não participavam de todas as reuniões promovidas nas agências, ou seja, ela nem sabe dizer se eles eram obrigados ou não, sendo que o corretor anterior, o depoente anterior, afirmou que não eram obrigados. Ela afirmou ainda o seguinte: nunca presenciou o gerente da agência cobrando metas a cumprir da reclamante, que nas reuniões não havia exposição de resultado dos corretores, que os corretores não faziam, ressalto esse ponto do depoimento, os corretores não abriam contas, não faziam empréstimos, cheques, que a reclamante utilizava do seu próprio notebook para a realização das suas atividades, que não havia divisão de comissão com os corretores, que nunca presenciou qualquer constrangimento moral sofrido pela reclamante no local de trabalho e tampouco qualquer quebra de sigilo bancário. Que a depoente realizava serviços externos, utilizando de táxi, ela fazia algumas visitas e que a reclamante poderia ou não fazer essas atividades. Bom, enfim, o que eu ressalto e que foi comprovado nos autos, que toda a documentação que foi apresentada pelas reclamadas comprova que havia um acordo operacional, ou seja, havia um contrato cível de prestação de serviço, e o que não ficou comprovado nos autos, qualquer nulidade desse contrato. A testemunha ouvida pela reclamante se contradiz até mesmo o depoimento da própria reclamante, sendo que as duas testemunhas ouvidas pelo banco foram incisivas em dizer que não havia qualquer tipo de relação de subordinação da reclamante com as reclamadas. O juiz de primeira instância analisou e esteve presente na audiência para poder analisar essa questão da valoração da prova e considerou que não havia o vínculo, a declaração do vínculo empregatício. E, portanto, ressalto que, faço das minhas palavras, um trecho ouvido de um desembargador de uma outra turma recentemente, e o mesmo disse o seguinte, que está muito comum se falar em vínculo empregatício só pela simples prestação de serviço. E não, a prestação de serviço ela tem que ser nula para ser declarada vínculo empregatício. Para você declarar um vínculo empregatício, ela tem que preencher os requisitos do artigo 3º, o qual não houve qualquer comprovação nos autos, tanto de elementos do vínculo empregatício, tanto de nulidade do contrato que foi feito cível de prestação de serviço. Portanto, peço venha ao voto do ilustríssimo desembargador, pois não há qualquer elemento fático que comprove a relação de emprego a qual o mesmo declarou nesse momento. Peço venha ao voto e que seja analisado e mantida a sentença de improcedência de primeira instância. O doutor César também examina a questão e transcreve todos os depoimentos, transcreve todos os detalhes aqui. O problema é que eu não sei por que o banco não contrata esse povo. Não entendo isso, fica trabalhando com esse pessoal lá, sabendo que eles virão aqui na justiça reclamar. E o problema também é o seguinte, é que eles trabalham na agência. O corretor que trabalha na agência, o tempo todo na agência, quer dizer, eles podem até ter liberdade de entrar e sair, mas trabalhar na agência, o horário na agência. Então, quer dizer, querendo ou não querendo, você dizer, não há subordinação, mas como? O gerente da agência é o gerente da agência. Praticamente do lado do gerente. Fica complicado. Eu acho que devia contratar como empregado normal, pagar lá a comissão, pronto, né? Não, mas não é como corretor, né? Queria um empregado que vai vender seguro. Bom, então, eu estou de acordo, está vendo a sustentação, o doutor Jorge também está de acordo, essa matéria, inclusive, é recorrente aqui mesmo, né? Eu fiz as transcrições, só que os grifos são em outras frases, né? Exatamente. Então, tá certo. Vai voltar. Perder a oportunidade de agradecer a Vossas Excelências, desejar-lhes boa tarde. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Próximo. Agora a pauta do doutor Jorge. Então, o doutor César, declara também que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Tem um processo, Excelência, que eu coloquei uma observação daqueles... Eu vi. Eu achei um caso um pouco diferente, então eu fiz observação. Sim, mas é bom quando acontece isso para a gente olhar e... dar o destaque. Não, mas isso é importante, sim.
que eu geralmente não faço duas opções, porque fazer uma opção só já dá... Não, é melhor, mas aí eu coloquei um destaque, eu fiquei assim um pouco em dúvida, mas eu coloquei o destaque... Eu, inclusive, amanhã não, vocês vão ver aí no processo, até eu acho que vou colocar um destaque. Não, mas não, porque depois eu vou falar aqui, mas eu talvez até lance um destaque lá, o problema de um dano moral lá, que então, a firma parece que não é grande, mas o valor de juros de 150, eu achei meio ruim, mas depois eu fui olhar, queimou toda. Se você olhar, tem fotografia, não tem condições. Como é que você vai fazer? Uma mulher que queimou toda, ela foi botar, ela de restaurante. Aquele trem lá que fica, que a comida fica sendo aquecida, ela foi, o cara mandou ela botar fogo lá dentro, ela não sabia, jogou o álcool lá, o trem. Jesus. Nossa, acabou. Bom, então, vamos passar então para a pauta do doutor Jorge Berg Mendonça. Primeiro é o número 23 da pauta, é o AP 11.507.96/2017. Inscrito o Dr. Carlos Augusto Junqueira Henrique pelo agravante, que é o exequente. É o 23. Tudo bem, doutor Carlos Henrique? Wellington Gaia, Fundação de Educação e Cultura. Conheço e nego. Está conhecendo e negando o provimento, mantendo os cálculos. Doutor Carlos, está falando. Eminente senhor desembargador presidente, eminente desembargador relator, demais integrantes dessa igreja turma, digníssimo representante do Ministério Público, senhora secretária. A primeira questão, eu acho que deve ser apreciada, diz respeito ao critério de atualização monetária. Nós estamos encontrando, reiteradamente foi votado nessa sessão, um critério que chama atenção pelo que eu consideraria uma incongruência. A não adoção de um índice durante um período, porque foi considerado um índice inconstitucional, e a sua adoção depois do período. Uma particularidade, a Constituição não mudou. Então, a mim me parece uma incongruência que eu tenho certeza vai ser examinada, ou está examinada no veterano voto do eminente relator. A segunda questão me remete à época que eu comecei a advogar, que coincidiu exatamente com a época que foi admitida a correção monetária. E, na época, um dos ministros do Supremo, havia uma discussão grande com relação à aplicabilidade ou não aplicabilidade, se só se aplicava a correção monetária quando estivesse em lei ou de forma mais ampla, e o ministro declarou, não, pode-se aplicar em qualquer hipótese, por um motivo simples, a correção monetária nada acresce ao valor do débito, atualiza o poder de compra da moeda, nada mais do que isso. Nós estamos voltando agora a esse período. Atualizar-se, entre aspas, um débito por um índice que não recompõe o poder de compra da moeda, realmente não acresce nada, mas reduz o valor do crédito. E essa visão chega a um ponto que me parece teratológico, de se colocar o poder judiciário como um instrumento, um estímulo a demandas trabalhistas. Um estímulo, mais do que a demandas trabalhistas, à infração da lei. Ou seja, há uma lei que define, há uma obrigação X. A pessoa fala, não, eu não vou me submeter a essa obrigação X, porque mais tarde o Poder Judiciário vai falar, você foi inadimplente, porém eu vou pagar menos, porque o poder de compra da moeda não foi recuperado. Essas questões, eminentes jogadores, eu acredito que devam ser bem ponderadas. Reconheço que há um entendimento no pleno do Tribunal Superior do Trabalho, que foi um entendimento, com a devida vênia, apressado, uma vez que partiu de um provimento, de uma declaração do Supremo ainda incompleta,
Mas tenho para mim que os tribunais inferiores devem saber se posicionar, respeitando. Havia também no meu tempo, quando eu comecei a advogar, um princípio muito elementar em direito. Não pode ser ouvido aquele que agiu de forma torpe. Não pode o torpe tirar proveito da própria torpeza. É isso que está sendo aplaudido. Por isso, data vênia de entendimento do eminente relator, pede o agravante que seja seu recurso conhecido e provido para que se busque fazer um mínimo de justiça. Estou enxugando. Assim, na fase de conhecimento foi dele. Não, a gente até faria aquela adequação que a gente não, faz. Não, mas esse aqui está fazendo, doutor. Não, mas não, esse caso aqui não. Não, aqui já está na decisão. Nesse caso está na decisão lá atrás e não houve recurso, né? Na própria sentença já constou. Aplicou, eu fiz até menção. Tá certo, então tá certo. Aqui a própria sentença já constou. E não houve no RO, eu fiz até menção às páginas. Então não teve como fazer a adequação. Agora só com o comentário do Dr. Carlos aqui, eu fazer um comentário seguinte. Está certo que a lei, a CLT, a mudança da CLT veio prevendo novamente a TR, né, independentemente da declaração. Mas tem um aspecto aqui também que a gente tem que acrescentar, é o seguinte, que os juros de mora aqui é de 1% ao mês. Nenhum investimento que você faz te dá 1% por mês de rendimento. Só se você for juros. Não tem jeito. 1%, quer dizer, pode desprezar a correção monetária, não precisa nem de correção, só 1% ao mês já é o suficiente. E esse aí é bem antigo, esse é lá atrás. Mas esse aí que houve na fase de conhecimento e não houve recurso. Mas a gente aplica aqui a IPCA, a gente aplica o IPCA dependendo. Não, isso aí está certo. Mas nesse caso não tem jeito. Próximo, então a decisão unânime, né? Número 8 da pauta, RO 10 487 25/2018. Inscrito o Dr. Alex Santana de Novaes, pela reclamante. Essa aqui não tem jeito também não. Porque RO, bom, quem que é o Dr. Jorge? Conclusão. Conheço e nego. Conhece e nega. Questão da terceirização. Ilustre desembargador presidente, nobres membros da turma, Excelência, gostaríamos de trazer às Suas Excelências um ponto que diverge um pouco da forma e do que vem sendo decidido nesse egresso tribunal. Bem, o voto do STF, a decisão do STF, no voto do ilustre relator, disse que a terceirização é lícita, mas disse também que não se deve precarizar. A reclamante trabalhava em uma empresa contratada pela Caixa Econômica Federal, recebendo um salário muito inferior ao piso do que recebem os bancários. Já existe essa vedação no próprio voto do STF. E aqui gostaríamos de alertar e de lembrar a situação bem recente sobre o tema. A terceirização veio com uma legislação que alterou a Lei 6.019. A Lei 6.019 sabemos que é a lei destinada ao contrato de trabalho temporário e às empresas de contrato de trabalho temporário. Mas a terceirização veio inserir dispositivos na Lei 6.019. E aí, doutor Jorge, ilustre relator, na Lei 6.019, no artigo 12, diz que, na linha A mesma lei que trata da terceirização que foi considerada lícita pelo egresso STF. O artigo 12 determina que os terceirizados recebam a mesma remuneração da empresa tomadora. E trata de remuneração. Ou seja, mesmo que inexistente a relação de emprego diretamente com o tomador, a reclamante faz jus a esses benefícios, quais sejam piso, ticket e os outros benefícios da convenção coletiva. Assim, Excelência, rogando vênia a... Claro, não conheço os fundamentos, mas acredito que tenham sido com base na decisão do STF. Rogando vênia a decisão. Entendemos nós que mesmo ou não havendo a declaração da relação de emprego direta, o reclamante faz jus ao salário da categoria e aos benefícios da categoria, porque a lei assim o impõe. Ora, e aqui não podemos tratar e dizer, não, mas isso só cabe aos temporários.
Não, se cabe aos temporários, aos definitivos mais ainda. Assim, Excelência, pedimos que Suas Excelências apliquem a Lei 6.019, mesmo não dando a relação de emprego direta com o tomador de serviço. É o que pede. Bom, nessa situação da Caixa, semana passada, semana retrasada, eu cheguei a dar uma isonomia, porque provou... Depende da situação. Agora, eu inclusive, também, diante dessa sustentação, eu acho que não pode prevalecer a tese pelo seguinte, que a lei fala distintamente trabalho temporário e terceirizado. Ela distingue as duas coisas. Para uma ela fala tem que ser assim, para outra ela fala tem que ser assado. Então, se a lei distingue, nós temos que distinguir. Não é possível você fazer uma interpretação dessa forma, não é isso? E de mais a mais também, uma coisa é o trabalho temporário. Você vai lá trabalhar algumas férias, substituindo as férias, fazer uma coisa e tal. O outro é a prestação de serviço terceirizado, que você trabalha para essa empresa que vai prestar serviço para outra empresa. Lá não tem prestação de serviço por uma empresa. A empresa cede uma pessoa para ir lá trabalhar sobre... Tem tudo, né? Está lá sujeita a todas as ordens, etc. E por isso tem que garantir mesmo. Mas isso é uma tese, claro, tese que eu não concordo com a tese, mas não quer dizer também que esteja errado. Eu posso estar errado também, né? Mas, nesses casos da terceirização, nós já estamos seguindo nesse ponto, já é o posicionamento da turma, peço vênia da sustentação, nós estamos acompanhando. Então, a decisão unânime, temos o voto do relator. Próximo? Obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Mais algum? Hoje? Tem mais. Número 4 da pauta, RO 10 135 61/2016. Inscrito Dr. Fernando de Oliveira Santos pelo reclamado recorrente. Número 4 da pauta. 4 da pauta, deixa eu achar ele aqui. 10.135. Eu estou dando provimento ao apelo do reclamado para a excluir da condenação as fianças salariais advindas aqui para a ação com paradigma de Janir Miranda, ficando mantida a condenação em relação ao paradigma Valdir Silva Sobrinho. E ainda para aplicar aquela nossa entendimento da TR, naquele período que você já sabe, da IPCA. Já pensou só isso. 1% de juros ao mês, né? Então, essa é a minha conclusão. Tá, só quer falar. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem aproveito a cumprimentar os demais jogadores dessa turma, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, demais servidores, colega presente. Senhor presidente, em decorrência do provimento parcial com relação à equiparação, só me resta a questão de sustentar e a ratificação especial. E com relação ao outro paradigma, e restou deferida a equiparação. É rápido, mas a gente tem... A ratificação já é de conhecimento desse tribunal, essa turma já tem julgado, mas tem alguns pontos que, infelizmente, a gente tem que trazer à tona, porque essa ratificação foi instituída pelo banco no momento de ajuste de administração. Então, nós temos uns dois momentos. Um momento em 2006, 2009, foi o Banco ABN, quando comprou o Banco Real. Existia uma gama de funcionários antiguíssimos dentro do banco. E, numa forma de incentivo, eles rescindiram o contrato, o banco demitiram eles e deram essa ratificação por todo esse tempo de serviço. O Santander, quando incorporou o Banco ABN, ele aproveitou esse momento também, porque ainda existia uma série de funcionários, e estendeu também a esses funcionários. Só isso foi lá em 2012. Foi 2006, depois 2009, depois 2010, 2012. E depois cessou. Por quê? Porque já o ajuste já tinha sido feito. Então foi uma ratificação por um momento específico. Infelizmente, tem-se o entendimento que isso deve se prorrogar futuro à frente. O demandante foi demitido em 2013, né? Quer dizer, passou-se já aquele período. Então, nesse sentido, entende aqui o recorrente, banco, e efetivamente não faz jus a essa ratificação especial. Não obstante, o voto condutor. E com relação à equiparação
com o paradigma Valdir, a exemplo do Adjani, que foi excluído no voto condutor, a prova dos autos demonstra que também não faz jus, porque ambos eram gerentes gerais, mas o paradigma, ele foi assistente-chefe de setor, trabalhou nas diretorias, uma carreira diferente daquela do gerente geral, que sempre trabalhou em agência. Então, o conhecimento técnico dele e a colaboração no dia a dia para o exercício da função superava muito do paradigma. Sem contar que ele já, desde 2001, trabalhava já como gerente geral. Então, entende aqui também o banco recorrente, e nesse sentido deve-se estender o provimento do voto para que seja excluída também com relação a esse paradigma Valdir. E com relação a reflexos que foi dado aqui, não se falou do voto, mas reitera aqui o reclamado, e com relação à PLR, a convenção coletiva fala em parcelas fixas. E foi dado um reflexo num processo em horas extras para a extensão dessas horas extras na PLR. Então, nesse sentido, invoca aqui o reclamado os termos da convenção coletiva para que efetivamente seja também estipulada a condenação esses reflexos. É o que se pede. Muito obrigado. A questão da PLR, já deixando aqui, eu fiz um parágrafo só para deixar claro isso. As outras questões já são todas de conhecimento do ilustre procurador. Você está afastando aquela que tem mais de 2 anos na função, e o outro você está vendo que é o mesmo período. Então, eu peço violentamente a citação, estou acompanhando, o doutor Anemar está acompanhando. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Vamos um abraço, tchau. Continuar. Número 27 da pauta, RO 11754-28-2017. Inscrita a doutora Isabela Sanglar Pimenta Machado, pelo reclamante recorrido. Reclamante recorrente. Não. Deixa eu ver. A senhora fala? Pelo reclamante recorrente. Não, ambos são recorrentes. O meu é adesivo, doutora. Ah, porque o cabeçalho está errado. Eu estou dando parcial provimento ao recurso empresarial para limitar a condenação ao pagamento da verba de representação a partir do exercício da função de gerência, junho de 2012 em diante, e excluir os reflexos da verba de representação definidos na parcela adicional da PLR. Ao recurso do reclamante, que é o seu cliente, não é isso? Eu estou determinando que seja aplicada a TR até 24 de março de 2015, depois de 25 de março de 2015 até novembro de 2017, IPCA, e seguir novamente para o TR. Estou vendo aqui que ela pregou porque não está constando, doutor João Cabeçalho, mas o Cabeçalho está recorrente só ao Banco Bradesco, mas o reclamante também tem um recurso adesivo. Sim, Cabeçalho, mas a conclusão está... Não, a conclusão está certa, o voto está certo. Só o Cabeçalho que ela leu, por isso que deu a confusão. Mas só tem a palavra, doutor, você quer se manifestar? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Aqui eu cumprimento os demais integrantes da mesa, eminente ilustre relator. Farei uma breve consideração quanto ao pedido de comissão por vendas de produtos feito pelo reclamante nesta seara. Vou aproveitar que houve uma sustentação oral de uma colega anteriormente, da doutora Karen, trabalhando juntos há algum período, que os corretores, eles ajuizam a ação pedindo vínculo de emprego. O que aconteceu? O que o Banco Bradesco fez? Ele simplesmente, atualmente, ele suprimiu a figura dos corretores nas agências, e os funcionários que anteriormente indicavam os produtos para os corretores, explicavam tecnicamente os produtos para os corretores, aos clientes, visitavam os clientes em nome do banco, eles captavam o cliente, captavam o produto, o corretor ele ia lá, preenchia a proposta, incluía a proposta no sistema com a SUSEP do corretor, e o corretor ganhava comissão. Ficou provado pelas duas testemunhas do próprio banco, que os produtos vendidos pelos gerentes, as comissões eram recebidas pelos corretores. Aí, a partir de determinado momento, o que o Banco Bradesco fez? Eu vou tirar esses corretores das agências, na venda de previdência, consórcios e seguros. Os gerentes, os funcionários vão passar a vender na integralidade, inclusive incluir essas propostas no sistema, e eu vou suprimir as comissões. Ou seja, o banco parou de pagar comissão para os corretores e não repassou essas comissões para os gerentes que efetivamente vendiam os produtos. Então, o banco enriqueceu ilicitamente duas vezes. Na primeira,
quando o gerente vendia, o corretor recebia. O funcionário não recebia a devida contraprestação do serviço praticado. E depois, ele simplesmente tirou a figura do corretor da agência e suprimiu a comissão que era devida para os dois. Então, nessa forma, o reclamante pugna pela reforma do voto em relação às comissões por venda de produtos postuladas. É o que se pede. Muito obrigada. Aquela história, né? Então, o Bradesco já fez isso, os outros vão fazer também. Aquela coisa que a pessoa querer além do que, né? Quer dizer, se estou prestando serviço como corretor, já escrevo e tal, e vem, quero vir. Depois prejudica o mercado. Estão perdendo. Porque a lei proíbe o corretor se entregar a segunda lei. Aí, quer dizer, vem um, pede, outro pede, foi tão corta. Acho que não tinha que fazer isso. Esse caso aqui, esse já acabou, né? Já. Esse caso aqui ela não provou. Não, e também eu acho que é, porque tem uma lei. A existência de promessa de pagamento. Isso, porque aí ele tem que, se fosse. Nós temos uma súmula, porque o que eu falo é quando é produto de terceiros. Né? Mas quando é produto do próprio banco, natural. Eu peço veja a sustentação, né? A tese tem sentido, mas por hora nós vamos manter o posicionamento. Então, atenção, unânime, temos votos relatórios. Não? Próximo. Muito obrigada pela atenção. Número 20 da pauta é o RO 11-119-61-2016. Inscrito o Dr. Juraci Geraldo de Pinho, pelo reclamante, que é um dos recorrentes. Pelo Dimas. Dimas Eufrásio, KRG. Eu estou dando parcial provimento ao do reclamante, eu estou determinando, do reclamado, eu estou determinando a indenização, que a indenização prevista na súmula 291 seja apurada conforme critérios explicitados na fundamentação. Estou limitando o pagamento adicional de periculosidade ao autor no período imprescrito, até 28 de julho de 2013, inclusive. Determinar que na correção monetária dos créditos seja aplicada a TR até 24 de março de 2015, depois do IPCA de março de 2015 a novembro de 2017, por fim, a TR. Ao recurso do autor, eu estou fixando suas jornadas como sendo de 26 de julho de 2011 a dezembro de 2014, de 7 às 19, às terças e quintas-feiras, das 7 às 20h30, às segundas, quartas e sextas, e das 7 às 15 aos sábados, sempre com 1 hora de intervalo intra-jornada. De janeiro de 2015 até o desligamento do autor, das 8 às 17, às segundas, terças, quintas e sextas, e das 8 às 20h30 nas quartas-feiras, com 1 hora de intervalo intra-jornada até abril de 2015, e com 1 hora e 18 minutos desse intervalo a partir de maio de 2015. Estou mantendo o valor da condenação por conta ainda compatível. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, demais servidores, representantes do Ministério Público, a questão remanescente aí, diante do voto do relator, foi a questão do intervalo interjornada. O processo é bem anterior à reforma e foi verificado, inclusive pela jornada reconhecida, tanto na sentença quanto pelo relator, que em alguns dias da semana não havia o gozo total do intervalo interjornada. O reclamante realmente trabalhava na jornada muito excessiva, era uma consultora, e a julgadora primeira, ela apenas deferiu o tempo suprimido. Então, o objeto do recurso em relação a essa questão seria a aplicação da súmula 27 deste tribunal e da 437 para reconhecer e deferir o intervalo interjornada integralmente nos dias em que ele não foi usufruído, e não apenas o restante do tempo. Então, esse é o apelo do reclamante com relação ao restante do objeto do recurso. Foi já reconhecido pelo relator a fixação da jornada, porque a prova realmente foi robusta nesse sentido. Inclusive, com determinação reiterada para a reclamada apresentar os cartões de ponta, ela não apresentou, e mesmo sendo ônus da reclamada, o reclamante produziu a prova oral da jornada efetivamente por ele trabalhar. Doutor Jorge, o que tem essa questão do oral? Eu fechei. É 355, a J, 355. Eu apliquei a OJ 355 da SDI 1, do intervalo, interjornada.
Só isso. Mas você não mandou pagar integral? Mandei pagar tudo aqui, ó. Não cabe pagamento das horas em questão no equivalente ao total desses campos previstos, como quero reclamar, alegando o reclamante no recurso, que apenas da admissão até 2015, sua jornada deve ser reconhecida como 107,19. É assim que eu apliquei, é o que ele falou. Não, se me permite, o pedido aí em relação aos dias em que não havia o intervalo interjornada. Quando reconheceu aí que ele trabalhava até as 20h30, de 20h30 às 7h, não temos as 11 horas. Na sentença foi deferido apenas o tempo suprimido. Ah, mas isso aí do interjornadas. Interjornada. Ah, não, interjornada tem a súmula. O interjornada é só o período. Só o período. É por isso que eu estava tentando interpretar. Sim, não, porque eu pensei que era intrajornada. Interjornada. Não, inter. Aí tem a súmula lá que fala que é só o horário suprimido. Tá certo. Então eu peço vendo a sustentação, estou acompanhando a doutora Ana Maria. Então, é unânime os termos do voto. Intra, não, intra. E declaro que todos os demais processos do Dr. Jorge também, inclusive os EDs, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Declaro aprovada, declaro que a ata está aprovada, né? E a sessão é encerrada. Por que? Só quer se manifestar? Encerrado.